Pronto. Então, a gente vai fazer uma entrevista agora com o professor da ECA de Comunicação Social e da Casper Libero na pós-graduação. Quer começar? Tá gravando? Tá gravando já. Isso. Ou lá do melhor TV do mundo, um modelo britânico de televisão. E o que leva a BBC a receber esse elogio? Porque ela consegue ela é reconhecida no mundo todo como produtora de programas de alta qualidade. Tanto é que, se você for ver aqui mesmo no Brasil, canais a cabo, invariavelmente estão passando produtos da BBC. Há um consenso de que a BBC produz a melhor programação. E isso é decorrência do controle público que a sociedade tem, porque a sociedade que mantém a BBC com uma taxa que ela paga, as pessoas pagam anualmente, então elas têm a possibilidade de exigir a qualidade. E a BBC tem que responder a essa exigência do público. É isso que garante o padrão de qualidade da BBC, dos programas. Ah, certo. Mas não é uma parceria público-privada? Não seria isso? Não, ela é totalmente pública. Totalmente pública. Quem paga a manutenção da BBC é todas as pessoas que têm televisão em casa. Então, como quase todo mundo tem, ela tem uma arrecadação muito grande. Então é um imposto anual que é pago pelos telespectadores, e é com essa taxa que a BBC se mantém. Okay. E, na sua opinião, o Brasil será capaz de desenvolver uma rede semelhante? Olha, eu acho que competência nós temos. Competência técnica. A Globo, por exemplo, é uma das emissoras do mundo reconhecidamente de melhor competência técnica, não no conteúdo, mas tecnicamente ela tem uma boa competência. Então nós temos competência técnica. Nós já demonstramos, tanto em algumas emissoras privadas, em alguns momentos, mas nas emissoras públicas, que é possível fazer programas de altíssima qualidade. Quer dizer, então gente para fazer tem. O que falta é uma decisão política, né, que deve partir do governo, da sociedade, para implementar uma rede pública de televisão. Certo. Também, por exemplo, a TV Cultura tem um índice de audiência muito baixo. Pois é, a população não se interessa muito. A TV pública ela não pode ter índice de audiência baixo, ela tem que justificar o dinheiro público, né? Então ela tem que fazer programas de qualidade, mas que sejam atraentes. Esse é o grande desafio. Mas isso é possível fazer. A TV Cultura mesmo, em alguns momentos, chegou a ter bons índices de audiência nos programas infantis, porque eram programas de qualidade. Então, dá para fazer. É um desafio, é mais difícil do que fazer esses programas sensacionalistas, que dão audiência rápida, mas aos poucos, se você começar a fazer uma grade de programação com qualidade, as pessoas começam a se acostumar com outra linguagem, com outro conteúdo, e passam a dar audiência. Na Europa, as televisões públicas, elas dividem a audiência meio a meio. TV pública 40%, TV comercial 40%, e os outros 20% são divididos entre as demais emissoras. Então a TV pública tem que dar audiência assim, não pode ser que nem a TV Cultura, que dá no máximo 3, às vezes 4 pontos. É muito baixo, né? E o senhor se tornou livre docente pela USP com a tese Modelo Britânico de Rádio e Televisão, a convivência entre o público e o privado. Uhum. Como ocorre tal convivência? É uma convivência específica lá na Inglaterra. A BBC que é pública tem, no sistema analógico, tem 2 canais, e existe um semipúblico que é o Channel 4, existem mais 2 canais mantidos pela propaganda. Então a convivência é essa, quer dizer, você tem canais privados com audiência boa, canais públicos com boa audiência, mas todos eles responsáveis por prestar um serviço público. A ideia é que a televisão é um serviço público, ela tem que prestar um serviço público. Então, tanto os canais privados como os canais comerciais, como os canais públicos, eles devem prestar um serviço público, e a sociedade tem meios de cobrar esse serviço. Há órgãos reguladores que fazem com que esse serviço seja prestado, que os programas tenham qualidade, que as pessoas saibam onde reclamar, como reclamar quando tem críticas. Enfim, esta é a convivência que tem dado certo entre o público e o privado na Inglaterra. E o senhor falou em entrevista à Folha que a TV brasileira é uma concessão pública, mas não tem regulação. Isso, esse é o grande problema. Na maioria dos países democráticos,
por ser uma concessão pública, a televisão é altamente regulada, quer dizer, há regras de funcionamento, porque é um privilégio alguém receber a possibilidade de transmitir sons e imagens. O Estado, ele concede, ele outorga a empresas esse direito, essa possibilidade, é isso que é a concessão. Mas ele está outorgando em nome de quem? Está outorgando em nome da sociedade, em nome de todos nós. Então esse privilégio não pode ser usado para enriquecimento próprio, para fazer proselitismo político, para fazer proselitismo religioso, como está acontecendo agora, né, aqui no Brasil, né, quando os canais estão na mão de grupos religiosos. Então, para isso precisa ter um órgão regulador. Infelizmente, no Brasil nós não temos, e aí, porque a legislação aqui é muito antiga, né? Oi, Cláudio. É muito antiga, ela está totalmente ultrapassada, e devido a isso, as televisões fazem o que bem entendem, né? Não há regra para a televisão. E quando uma emissora, uma empresa recebe uma outorga, recebe uma concessão, ela, por exemplo, não diz o que ela vai fazer, quais são os compromissos ao longo da concessão, né? Aqui no Brasil a concessão é de 15 anos para a televisão e 10 para o rádio. Então o que ela vai fazer nesses 15 anos? Que tipo de programa ela vai fazer? Então, se ela não diz isso quando recebe a concessão, fica muito difícil para a gente cobrar no meio, não há como cobrar, né? Porque eles acabam colocando no ar o que bem entendem e o que interessa a eles, principalmente do ponto de vista comercial, né? E o ministro Hélio Costa disse que a nova rede será semelhante à BBC. Porém, o nome do projeto é Rede Nacional de TV Pública do Executivo. Em entrevista à Folha, né, o senhor disse que está havendo uma confusão entre estatal e público na proposta dele. Exatamente, ele fez uma confusão. Ele, ao falar em rede pública do Executivo, ele coloca dois termos que não são coincidentes, público e do Executivo. O Executivo é estatal, é do governo federal. Então houve um engano, claramente, mas parece que ele já recuou, e depois que ele fez essa declaração, o governo saiu em defesa, inclusive, dele, dizendo que ele fez apenas uma proposta técnica. E a questão de conteúdo, como vai ser a regulação, não tem nada resolvido ainda. E criou, nesse meio tempo, a Secretaria de Comunicação Social, que foi entregue ao jornalista Franklin Martins, que vai ser ele o responsável pela implantação da rede pública. Então nós estamos ainda numa situação de espera. Eu acredito que, pelo que o Franklin Martins tem dito, a ideia é aproximar mesmo da BBC e não fazer uma rede estatal. Essa, pelo menos, é a minha expectativa do que eu tenho visto por aí. Vamos torcer. E o projeto foi apresentado, segundo o senhor, a portas fechadas, às vésperas do primeiro Fórum Nacional de TVs Públicas. Exatamente. Qual o significado? Então, foi uma pena, porque o Ministério da Cultura vinha desde outubro, novembro, preparando um Fórum Nacional de TVs Públicas, que vai ser realizado agora em maio, em Brasília, que era para juntar todas essas emissoras não comerciais, culturais, educativas, universitárias, comunitárias, legislativas, né, para discutir o que é esse modelo público, e talvez a minha proposta era que dali surgisse a proposta da rede. Nesse meio termo, o Hélio Costa apresenta esse projeto. Então houve um descompasso aí no governo, né? De repente, dois ministérios fazendo sobre o mesmo assunto, fazendo coisas diferentes. Então eu acho que agora está na hora deles acertarem. Eu acho que estão tentando, vamos ver. O fórum está mantido, vai ser realizado agora no começo de maio. E vai estar em pauta, né? Claro. Tá, já, então. Só isso. Tem mais alguma pergunta, Pedro? Acho que o senhor chegou a trabalhar nas emissoras, né? A Globo e a... Bom, enfim, e acho que foi por conta disso, assim, a gente consultou a sua opinião, que é mais pertinente. Tá bom, eu trabalhei na Globo, logo que ela começou, depois trabalhei na Cultura ao mesmo tempo, e trabalhei na Bandeirantes. Grandes redes foram essas. Tá bom?